Você conhece a lenda do Boitatá? A história começa não como um conto de advertência, mas como um sussurro de desespero nas terras alagadas do sul do Brasil, onde os pântanos e charcos do Pampa Gaúcho guardam mais segredos do que a própria noite. Dizem que há muito tempo, quando o sol se recusava a aparecer por um ano inteiro, as águas subiram em um dilúvio sem fim, afogando tudo e todos. A escuridão era tão densa que se podia tocá-la, e o cheiro de morte pairava sobre o barro úmido e as carcaças em decomposição. O que poucos se lembram é de Meboitatá, uma gigantesca boi-guaçu cobra grande que sobreviveu ao caos, rastejando silenciosa em meio ao lodo e à desgraça. Boitataíra, antes do tudo, uma predadora oportunista, ela não se importava com a trégua forçada entre os animais famintos, apenas esperava. Quando as águas recuaram, deixando um cemitério a céu aberto de animais e pessoas afogadas, a fome da grande serpente despertou. Ela descobriu que ao invés da carne fria, havia algo mais atraente aos olhos dos mortos. Púpulas vitreias, que mesmo na escuridão retida do mundo, pareciam reter a última luz que haviam capturado. A princípio foram os olhos dos bichos, pacas, capivaras, até mesmo o gado selvagem menos cada par, engolido dava a Meboitatá uma sensação estranha, uma energia que não era apenas saciedade. O verdadeiro horror começou quando ela se deparou com os corpos humanos boiando, trazidos pela correnteza para as bordas do matagal. Um a um, ela consumiu os olhos dos afogados, e com eles, a luz aumentou. Não era uma luz suave, era um fogo que ardia dentro dela. Sua pele escamosa começou a se tornar incandescente. Primeiro um brilho fraco e fantasmagórico, depois, labaredas pálidas que dançavam em sua espinha. Cada par de olhos humanos era um pedaço de alma, de memória, de medo absorvido, transformando a cobra em uma criatura de fogo vivo, um facho cintilante que deslizava pelos campos. Ela não era mais Meboitatá, era o Boitatá, a cobra de fogo. A maldição não estava só em sua nova forma, mas no instinto primário que ela desenvolveu. A aversão e a fúria contra o fogo que não fosse o seu. Os colonos que voltaram para reassentar as terras logo após o dilúvio, encontraram na floresta seca um prato cheio para as queimadas. Queriam limpar o terreno, fazer roças, ignorando os antigos avisos dos poucos índios sobreviventes. Foi então que Boitatá se manifestou de verdade. João do Brejo, um peão de Puquetera conhecido por ser descuidado e por acender fogueiras para limpar o pasto mais rápido, foi a primeira vítima da lenda viva. Era uma noite de verão quente e seca, com o cheiro de mato queimado no ar. João estava voltando para sua choupana, após atear fogo em uma cerca de capim seco, com um sorriso de satisfação. De repente, uma luz bruzuleante surgiu à beira do pântano, uma luz que se movia com a velocidade e o zigue-zaguear impossível de um raio rastejante. Fogo-fato, coisa boba, ele zombou, levantando a lanterna querosene. Mas aquilo não era um fogo-fato. Era uma serpente colossal, seu corpo um tronco de fogo que chicoteava o ar, e seus olhos, 1000 olhos esbugalhados de vítimas passadas, todos pulsando, em um laranja doente, todos voltados para ele. A visão era tão aterradora, a aura de calor e maldição tão intensa, que João não conseguiu gritar. A cobra flamejante acelerou, não para engolí-lo, mas para queimá-lo com seu próprio calor. O fogo é meu, maldito seja quem o rouba. A voz de Boitatá, se é que se pode chamar de voz o crepitar gutural de labaredas, ecoou na mente de João. Ele tropeçou, caindo na poça lamacenta de um brejo seco. O instinto gritou para ele fechar os olhos, um conselho antigo que diziam ser a única salvação contra o Boitatá Maziratar. Ele tinha fixado seu olhar no fogo que se movia. A serpente passou como um projeteiro. O calor o atingiu como um soco. Quando os vizinhos encontraram João na manhã seguinte, ele estava vivo, mas era como uma casca vazia. Seus olhos estavam abertos e intactos, mas totalmente brancos, sem pupilas, como se a luz intensa do Boitatá tivesse queimado a visão por dentro. Ele só conseguia sussurrar frases desconexas sobre a serpente de 1000 olhos e o fogo que não apaga. Levado à cidade, virou o exemplo vivo da maldição. A lenda se solidificou. O Boitatá não apenas protegia a floresta contra as queimadas, mas também perseguia aqueles que olhassem diretamente para sua forma flamejante, sugando a luz de seus olhos
e enlouquecendo-os com o terror da visão da morte. A única maneira de sobreviver era ficar parado de olhos bem fechados, ou em algumas versões mais desesperadas, de mergulhar em um rio e ficar submerso até o amanhecer, pois a água, embora não apagasse as chamas, diminuía sua fúria. E assim, o Boitatá, nascido do grande dilúvio e alimentado pela escuridão e pelos olhos dos mortos, tornou-se o guardião incandescente e temido dos campos e capões do sul, um lembrete ardente de que a natureza, quando abusada, carrega a sua própria vingança em forma de fogo.